Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a única vez no evangelho, nos 4 evangelhos, onde diz que Jesus exultou no Espírito Santo. Assim como, estamos aqui no evangelho de Lucas, né? Capítulo 10, assim como no início do evangelho de Lucas, quando Lucas diz que Maria exultou no Espírito, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta, né, de alegria em Deus meu Salvador. E qual é o motivo desse dia que foi talvez o dia mais feliz da vida de Jesus? O dia onde ele foi tomado de uma alegria que o fez exultar, fez ele proclamar um louvor em alta voz perante as pessoas, dirigido diretamente a Deus. Jesus sentiu uma alegria humana, né, dentro dele, uma alegria espiritual, como nunca havia sentido, nem vai sentir depois. O contexto desse evangelho, nós estamos aqui em Lucas capítulo 10, versículo 21. Pouquinho antes, o que tem aí na sua Bíblia? Jesus havia enviado 72 discípulos em seu nome, os tinha enviado 2 a 2, com poder e autoridade para realizar a missão. A Bíblia não diz quantos dias esses 72 que foram enviados 2 a 2 ficaram em missão. Um final de semana, uma semana, foram alguns dias. E quando eles voltam contando: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. E eles voltam muito felizes, né? E voltam contando como foi aquela experiência, aqueles dias. E com certeza um falava do outro: Jesus, o senhor tem que ver o Pedro pregando. Aí Pedro fala: imagina, nem foi tanto assim, o André que fala bonito. Aí o André falou: não, até que deu certo assim, mas o senhor tem que ver Tiago dando um conselho. Porque o senhor tem que ver o João arranca a capeta dos outros assim, ó, a rodo, né? E você, Felipe? 3 surdinhos lá, 2 leprosos, mas coisa pouca. E eles estavam muito felizes. E eles começaram a contar a história, né? Jesus, chegamos na casa de uma mulher, de uma senhora, falou: foi Deus que mandou vocês aqui, menino, entra, senta, enfim, as maravilhas da missão. E quando Jesus viu a alegria daqueles 72, algumas vezes Jesus fazia os 12 virar 72, né? Aumentava um pouco o tamanho do time, da comunidade. Quando Jesus viu a alegria daqueles homens, e o quanto eles estavam encantados, Jesus então exultou de alegria no Espírito por esses pequeninos na fé. Porque Jesus também não ficaria surpreso se os 72 tivessem voltado cheio de BO para resolver, que é o que acontece hoje na igreja. As pessoas, ao invés de exultarem, ao invés de se encantarem, ao invés de se sentirem honradas, ao invés de querer de novo, elas voltam do que fazem, do pouquinho bem que fazem. Quando fazem, elas voltam precisando de um horário com o padre. Porque o centro hoje das pessoas não é mais Jesus, inclusive das de igreja. O centro das pessoas são elas. Então elas vão lá trabalhar naquilo, fazer aquilo, certo? Vão. Mas quando elas voltam, qual é o assunto? Ela. É porque fulana passou em cima de mim e nem me cumprimentou. É porque o fulano questionou por que eu fiz assado e não fiz ao molho. É porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente acha que o maior inimigo da igreja é o diabo, são os comunistas. Gente, a desgraça da igreja somos nós. E o nosso ego. Nós e os nossos apegos. Nós e a nossa falta de sermos como esses pequeninos. Deus se revela aos pequeninos. Nós somos muito inchados de nós. Então a pessoa não faz nada para Deus. Faz nada. Pouquinho que faz, nas poucas oportunidades que tem, ela vira o assunto do que fez. Não me ama, não me olhou, não me quis, que adianta tanto bem que a gente faz, ninguém entende. Você acha mesmo que os 72 ao voltarem não teriam do que reclamar? Claro que teriam do que reclamar, inclusive uns dos outros. Érica, fecha o portãozinho ali, porque o cachorro está na espreita. Ele precisa de 10 segundos para aparecer no meu tapete aqui do altar. Isso, obrigado. Você acha que os 72 não tinham do que reclamar? Claro que tinha. Você acha que quando eles voltam, eles não teriam do que
ficar se espinhando um com o outro e reclamando até do povo, da missão, das pessoas, do calor, de tudo. Então Jesus não ficaria surpreso se esses 72 voltassem tristes, pesarosos e com mais perguntinhas egóicas do que louvor apostólico. Jesus não ficaria assustado. É por isso que ele exulta, porque finalmente ele viu gente liberta de si mesmo e encantados pelo reino, que vale muito mais do que a dificuldade que tenho de conviver com Pedro, que é meio grosseiro, conviver com João, que é meio melancólico, sabe? Conviver com Mateus, que é meio disperso. Existe uma alegria muito maior do que essas coisinhas, que é o reino acontecendo. Então esse é o contexto da leitura. Aí começa o evangelho de hoje. Diante disso tudo, né? Das maravilhas e da alegria com a qual eles contavam essas coisas, Jesus então faz esse louvor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu, da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos inteligentes, mas as revelastes aos pequeninos. Duas coisas que Deus faz: Deus esconde e Deus revela. Deus esconde. Deus não faz questão de tornar manifesto essas coisas. Quais coisas? O reino, o evangelho. Quais coisas? O próprio Jesus, de quem é sábio e inteligente aos próprios olhos, mas Deus revela aos pequeninos. O que é revelar? Revelar é tirar o véu de cima. Quem é mais antigo viveu essa experiência, né? De ter a máquina fotográfica. Você era tão pobre que nem máquina você tinha que pedir emprestada a máquina, né? Você pedia emprestada, tá rindo, né? Porque pedia emprestada a máquina fotográfica do parente, do amigo, porque ia fazer um bolinho de aniversário. Aí tinha que pedir a máquina emprestada, você nem tinha máquina. Aí você comprava o filme, 12, 24 ou 36 fotos você conseguia tirar com um filme fotográfico, não é isso? Aí tinha que tirar o filme de dentro da máquina, o rolinho, e levar no foto para revelar. E tem gente que até hoje não revelou foto. É ou não é verdade? Lá na tua casa tem uma caixinha de sapato que tem agulha, linha, tesoura, super, tá rindo porque tem cola velha e tem um rolinho fotográfico lá, que até hoje você pega, estica. As mais novinhas nem sabem o que o pai está falando, então assim, estica contra a luz. E aquela foto desse tamanhozinho, né, pequenininha e nebulosa, parece que está dentro de uma nuvem, não dá para ver direito as coisas, só dá para ver que tem 3 pessoas e um Fusca, não é isso? Até hoje você fala, nossa, qualquer hora tinha que ir no foto levar para revelar. Será que ainda revela? Revela, leva lá. E aí, você mandava revelar a foto. E aí quando revela, o que acontece com o fato que foi fotografado? Ele fica grande e bonito, enquanto não revela, pequeno e embaçado. Queridos, para quantas pessoas Jesus é pequeno e embaçado? Porque tem um véu na pessoa. Deus, quando encontra um pequenino, um humilde diante dele, Deus vem e tira o véu. E aí aquilo que era pequeno e embaçado, igreja, sacramento, oração, Bíblia, né? Terço, não era pequeno e embaçado na vida de quantas pessoas por quantos anos? Até que Deus, na sua misericórdia, permite e promove, através e nunca sem de outros pequeninos, encantados pelo reino, porque não me consta que você está aqui porque um anjo apareceu no seu quarto. Até onde te conheço, você está aqui porque alguém te evangelizou. E aquela pessoa que te evangelizou naquela hora tinha mais o que fazer da vida também, mas escolheu estar ali. Aí aquele Jesus, essa fé, essa igreja que era pequena e embaçada e tediosa, pum, revelou, saiu o véu. E agora é bonito, é grande, é límpido. E Jesus está dizendo, te louvo, Pai, porque o Senhor esconde e revela. E veja, meus irmãos, Deus quer se revelar a todos. Jesus mesmo disse, ninguém conhece o Pai a não ser eu, o Filho, e a quem eu quiser revelar. Agora, tem alguém a quem Jesus não queira revelar a Deus? Jesus quer revelar a Deus para todo mundo. Mas existe uma condição em nós que condiciona a Deus: se permitir ser
pequenino, Deus se esconde aos sábios e inteligentes aos próprios olhos, a quem quer se salvar na própria sabedoria e inteligência, a quem quer o céu nas próprias boas obras. Para quantas pessoas Jesus é pequeno e embaçado? Por quê? Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas tudo certinho, eu sempre fiz tudo certo, eu não mexo com ninguém, porque eu acho assim, sabe, Pato, se cada um cuidasse da própria vida, nossa, quantas pessoas você conhece que se têm a si mesmas por sábias, inteligentes? Quantas pessoas você conhece que são profundos rebatedores? Tudo que você fala tem uma resposta. Tosca e oca, te pega porque você também, o que tem de santinha, de santinho, tem de incauto e inculto na fé. Se você fosse um pouquinho melhor, esse teu filho já estava dobrado também. Mas vamos lá. A pessoa se tem por sábia, por inteligente. E meus irmãos, enquanto a pessoa está assim, Deus não faz muita questão de se revelar a ela. Jesus se revela aos pequeninos. E pequenino aqui não é a pessoa burrinha, pequenino aqui não é a pessoa bobinha, pequenino aqui é aquele que entendeu a realidade das coisas. E qual é a realidade das coisas? Eu, diante de Deus, não sou nada. Ele é grande, eu sou pequeno. Eu posso ter 5 doutorados nas costas, 10 milhões no banco. Eu sou um nada diante dele. E ele e o reino dele e o que ele veio fazer, que é salvar os outros, salvar as almas, vale muito mais do que tudo que eu tenho e sonho. Esse é o pequenino. E uma pessoa que entende isso, ela está longe de ser boba. Até porque chegar à compreensão disso é uma caminhada longa dentro do próprio coração. Não é uma caminhada curta. Quem chegou nisso andou muita estrada dentro de si e nos caminhos do Espírito. E aí Jesus continua então, ele esconde e revela aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. É assim que é do agrado de Deus. Aí ele diz, versículo 22, tudo me foi entregue pelo Pai. Jesus tem todas as coisas em suas mãos. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e nem conhece esse Pai a não ser ele, o Filho, e aquele a quem ele, o Filho, quiser revelar. E ele quer revelar. E meus irmãos, nós estamos no tempo do advento, né? É um tempo de a gente se preparar, da gente ter alguma intensidade espiritual, tal qual uma quaresma, né? Por isso que se celebra no roxo, hoje branco, porque é memória de um grande santo. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas é tempo da gente pedir algumas coisas a Deus e vigiar sobre algumas coisas, porque na nossa vida, meus irmãos, Deus vem e tira o véu. E o capeta faz o quê? Pega o véu, bota na cabeça da pessoa de novo. Deus vem e tira o véu. O capeta vem e bota o véu. O véu que volta. O véu que volta quando a gente cai em algum pecado, quando a gente é ferido por alguém, quando Deus demora em responder uma oração. Esse véu, vez em quando, volta. Todos nós conhecemos pessoas que receberam uma revelação de Deus. De que? Jesus é o Senhor, está na Eucaristia, travesseiro não perdoa pecado, é padre que perdoa pecado, juntado com fé, casado não está, tem que casar na igreja. A pessoa recebeu uma revelação, mas hoje vive como se o véu estivesse lá de novo. Por quê? Porque está lá de novo, o véu volta. Por isso a fé nossa, né, começa no advento. Primeiro domingo do advento é o primeiro dia do novo ano na fé. A igreja sempre nos coloca para começar o ano da fé com vigilância e oração, porque o véu volta. A gente é miserável, né? O demônio é astuto e o véu volta. É tempo de tirar o véu de novo. E aí Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular. Tinha coisa que Jesus não falava para todo mundo, só falava para os discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que estão abrindo mão de direitos, não de pecado. Abrir mão de pecado é pressuposto, é um óbvio da coisa. Abrir mão do pecado, do erro, parar de ser envergonhice, isso aí não faz ninguém discípulo. Jesus não disse a multidão talvez está no movimento de abandonar pecado, ou muito feliz em ter abandonado pecado, mas não são discípulos. Jesus diz em particular, diz o Evangelho, aos discípulos.
Aqueles homens que estão para além da lei, que estão para além do mínimo necessário. Aqueles homens que abriram mão não do pecado mais, mas abriram mão de direitos, de sonhos, para estar com Jesus e trabalhar em favor de Jesus. É para isso que Jesus fala: felizes os olhos que veem o que os olhos de vocês veem. Porque eu vos digo que muitos profetas e reis que vieram antes de vocês queriam estar vendo o que vocês estão vendo e não viram. Felizes os ouvidos que ouvem o que os vossos ouvidos ouvem, porque eu digo: reis, profetas e santos e patriarcas vieram antes de vocês, venderiam a mãe para ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. O que eles estão vendo que Davi queria ter visto, Abraão queria ter visto? O que eles estão ouvindo que Isaías, Jeremias, Daniel queria ter escutado? O próprio Jesus e o reino de Jesus acontecendo. Mas veja, queridos, aqui tem um dom e aqui tem um alerta. Olha o que Jesus está falando para eles: vocês são felizes, hein? Porque tem hora que a gente esquece que é feliz. Vocês são abençoados, hein? Porque tem hora que a gente esquece que é abençoado. Se tem coisa mais triste que essa, eu desconheço. O sujeito que tem por fardo, que tem por peso, que tem por chatice, que tem por sufocamento aquilo que no fundo, nem no fundo, é no raso mesmo, aquilo que é glória, aquilo que é honra. Quantos dos nossos se sentem sufocados, sobrecarregados, extenuados, injustiçados, quando estão diante da ocasião de servir a Deus e ou de se santificar? E sentem uma inveja e uma saudade dos pecadores que estão lá fora. Quantas vezes, ao invés de dar glória a Deus, de conhecer a verdade, ter uma cruz para carregar, sente uma saudade e uma inveja de quem está indo para o inferno. Sente uma saudade, uma inveja de uma vida a ser vivida, que se a pessoa conseguir se salvar vai ser muito, porque ela não coopera, nem ela nem a vida dela, com uma gota, com um nada na salvação de ninguém. E a pessoa, Deus a confiou tudo isso, e claro, tudo isso tem suas exigências, por óbvio. Jesus disse: ide pregar o evangelho, não falou ide se aposentai. E a pessoa sente um vazio, uma canseira. Acho que é bom eu cuidar das minhas coisinhas lá em casa mesmo. Meu querido, minha querida, vamos de novo. O evangelho de hoje foi o dia mais feliz da vida de Jesus, amém? Só quem está vivo, amém? Bom, se isso aqui é o que deixa Jesus mais feliz, o contrário disso aqui deixa Jesus como? Aí a gente acha que o que mais fere Cristo é a molecada que vive vida sexual ativa. E claro, isso fere Cristo, não se engane. A gente acha que o que mais fere Jesus é o sujeito que não veio na missa domingo. E claro, isso fere Jesus, não se engane. O que mais fere Jesus, meu irmão, minha irmã, é alguém que olha para Jesus e sente cansaço, tristeza e pergunta por que eu, e diz chama outro. Isso é uma punhalada no coração de Cristo. E a gente faz isso porque no fundo acredita que quem está fazendo isso é a nossa cunhada que não participa de igreja, é o sujeito lá do trabalho que nem pai e mãe teve direito, nem crismado foi, gosta de ver um videozinho pornográfico no celular. E tudo isso fere a Cristo. Eu estou conversando com gente inteligente, aqui em casa. Mas o que mais encantou o coração de Jesus foi quando ele encontrou pessoas disponíveis a ele. Portanto, o que é que mais entristece a Cristo? É quando pega uma pessoa que tinha tudo para ser disponível a ele e essa pessoa nessa hora, ela não fica feliz, ela não se sente honrada,
Ela não fala assim: Deus me livre de ficar de fora dessas coisas. Não, Jesus, não, eu estou cansado. A gente se dedica tanto, será que se precisava se dedicar tanto assim? Fulano mesmo, ó, quando muito vai numa missa, tudo dá certo para ele. Essa lenga-lenga de gente que tem inveja do mundo lá fora. E meus irmãos, se a gente está com inveja do mundo lá fora, vamos fazer uma coisa? Vamos lá para fora. Então vamos lá para fora, ué. Você sabe que muitos de nós não fazemos o que é errado, não é por virtude não, é por falta de coragem mesmo. O que tem de gente que anda na linha porque é frouxo. Não é verdade? Eu não sei você. Às vezes você vai convivendo e vivendo algumas coisas que você fala: esse aqui não peca porque não serve nem para pecar, esse aqui podia jogar fora. Porque na hora de fazer o que é certo, ou está com preguiça, ou está com medo, ou é tímido, ou tem vergonha, ou está cansado, ou não é para mim. Gente, alguns de nós passamos 10 anos dentro da igreja, sentindo um apelo interior e não damos um passo. Eu estou errado em começar a pensar que vários de nós não fazemos o que é errado. Eu te conheço, a gente não está fazendo o que é errado. Mas eu começo a achar que é por virtude que não faz o errado. Acho que não. Acho que é frouxo mesmo, não tem nem coragem, nem talento para fazer o que não presta. Aí fica aqui dentro empatando o jogo. Bate no peito, fala: ainda bem que eu vim. Abre a boca, fala: ainda bem que eu vim. Você está vendo coisa que você nem merecia ver, gente melhor que você não viu, ouvindo. Tem acesso às vezes àquilo que gente que tem muito mais sede que você. Porque é triste você cozinhar para quem já almoçou, né? Não é triste? Você não fala em casa? Não vai comer bolacha agora não, vai estragar o almoço. Complicado, né? Gente, quantas vezes a gente está diante daquilo que outros queriam ver, ouvir, beber, e a gente sem fome. O que encanta Jesus são as pessoas que entenderam e que se encantaram com Jesus. E os pecadores ferem Jesus? Ferem. Mas fere muito mais. Quem nem pecando está, nem se santificando está. É esse meio, está lá no Apocalipse. Oxalá fosseis gelados ou quente, mas você não é quente, você não é frio, você é morno, eu vou te vomitar de minha boca, não é que está no Apocalipse? Aqui na nossa região, muita gente gosta de tererê, né? Tereré. Que tem que tomar gelado, tem como tomar morno aquilo, com água de torneira aqui você vomita, tem que ser gelado. Mas para o sul aqui, Cascavel para dentro, o povo gosta do quê? Chimarrão. E você tem que tomar com o bichinho saindo fumaça de quente. Tenta tomar um chimarrão com água da torneira morna, não dá. Quiseram ver, quiseram ouvir essas coisas. Gente, o reino de Deus ele é muito bonito. Mas vamos lá, advento, é tempo de alguma vigilância e conversão. É bonito ou é enfadonho? Vamos olhar para dentro de nós, né? É maravilhoso, é uma bênção, ou é cansativo e custa caro, precisa tudo isso? Olhemos para dentro de nós. Porque às vezes a gente está com a faca no peito de Cristo, achando que é os outros que estão fazendo isso. Não é? Tem o salmo, né? A angústia, a amargura me invadiu o coração. Aí lá no meio, Davi, né, o salmista diz assim: se fosse outro, mas és tu, ó companheiro e amigo, que levantastes o pé contra mim. És tu que come do pão da minha mesa. Mas quem está lá fora? Quem é que come dessa mesa? Então nós que comemos dessa mesa, ferimos mais a Deus que quem não come dessa mesa. E nós precisamos entender isso, minha gente, porque daí a gente olha para a gente e fala: não, mas eu não firo a Cristo, porque eu como dessa mesa, para comer dessa mesa eu não posso estar fazendo certas perversidades por aí. Não estamos fazendo as perversidades, mas o que mais fere o coração de Jesus é esse deboche interior, essa pacatez interior, como se a gente estivesse diante de pouca coisa, quando na verdade estamos diante da única e grande coisa. E quem é Jesus? A primeira leitura
até o dia 16 de dezembro, é sempre do profeta Isaías, vai apresentando o Salvador e vai dizendo, né, que ele é a raiz de Jessé, ele é o rebento da flor, que nele, a partir dele, até vai haver uma paz um dia, é a plenitude dos tempos, de todas as coisas, o lobo e o cordeiro, a vaca e o urso, a criança vai poder botar a mão sem querer no buraquinho da serpente, da cobra lá no sítio, nem vai picar. São imagens paradisíacas, né, para falar da vida eterna. Mas diz quem é Jesus, Isaías 11:2, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. Ele não julga nas aparências, ele vê o coração, né? Então esse é Jesus. Mas só os pequeninos reconhecem. Rapaz, eu acho que eu estou diante do homem que Isaías escreveu e nós estamos esperando há 700 anos. É ele. Mas é preciso esse lado pequenino, humilde do coração para enxergar. E hoje é dia então de um grande santo, imenso santo, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é um santo espanhol, nasceu em 1506 por ali. Aos 20 anos de idade, 20 e pouquinhos anos de idade, ele já dava aula numa das faculdades mais famosas, e ele foi professor de Santo Inácio de Loyola, que tinha acabado de viver uma conversão muito profunda, Santo Inácio de Loyola, que é uma história belíssima também. E Santo Inácio de Loyola foi à faculdade ganhar as letras, como eles diziam à época, para se capacitar mais e melhor para a evangelização dos povos, a questão da reforma protestante e tantas outras coisas. E lá, um dos professores que ele tem, daquelas matérias clássicas, gramática, enfim, tudo aquilo mais, era o Francisco Xavier, que era fidalgo, de família muito rica e nobre. Na convivência com Inácio, Inácio converte Francisco, São Francisco Xavier. Aos 35 anos de idade, então, ele é enviado para as Índias, e para toda aquela região lá, para evangelizar, já como um jesuíta. Eles tinham fundado então, junto com mais os primeiros 10 ali, 8, 10, né? Eles fundam a Companhia de Jesus, os jesuítas. E São Francisco Xavier então é um desses primeiros que vai o mais longe possível, né? Ele teve uma amizade espiritual muito bonita e rica, né, com Santo Inácio de Loyola. Inclusive tem uma carta de um para o outro, não sei quem escreveu para quem, falando assim: meu amigo, o que me consola é que nós nunca mais vamos nos ver nessa terra. Nós estamos há 500 anos atrás, um está na Espanha, o outro está nas Índias. Não era garantido nem que a carta ia chegar. Como é que achava o outro também lá na Índia? Eu não sei como é que essa carta chegou lá, né? O CEP, a rua, não sei. Mas fala, nós nunca mais vamos nos ver, não tem mais jeito de ver, né? Os primeiros missionários, quando iam para algum lugar, era um dia de morte, era um dia de luto. Quando alguém entrava num navio para ir para outro país, acabou, você nunca mais vai ver. E vai receber uma ou duas cartas ao longo da vida dessa pessoa. E aí você imagina o sofrimento que você passou quando o seu filho, você precisou ir lá, olha que sofrida que é a sua vida. Você precisou ir lá na cidade dele, alugar um apartamento para ele, alugou um apartamentinho para ele e ainda deixou ele com um carro. Você quase morreu. É, na verdade, é uma choradeira. Hoje em dia, né? Vai deixar a filha no convento, no seminário, misericórdia. Vai estar ao redor de um caixão. É uma choradeira. E chora mesmo. Ser humano. Agora imagine o que era isso há 500 anos atrás. Você chegar num porto, num barco daquele de madeira, o sujeito entra e fala: fica com Deus, vai com Deus, nunca mais vamos se ver. Eis que finalmente um manda uma carta para o outro, de novo, não lembro quem mandou para quem, e que fala da saudade, do desejo de que você esteja bem, mas assim: meu amigo, o que me consola é que ao entrar no céu, a gente vai poder correr um em direção ao outro e se abraçar finalmente de novo. Portanto, não é dogma, mas é do senso católico, essa certeza: no céu a gente vai ver, né? Se perceber um ao outro, ter consciência de quem está um do outro. E por que não um abraço, né? Muito bem.
Mas foi um grande santo, então ele foi para as missões, com 35 anos de idade. Por 10 anos ele andou e percorreu as Índias, né? Depois ele entra no Japão, fica 1 ano no Japão. E aí quando ele está para entrar na China, tudo isso há 500 anos atrás, não tinha nem Google Tradutor. Ele morre quando vai entrar na China, morre de esgotamento, né? Ele morre com 46 anos de idade. Ele morreu de tanto trabalhar. Foi essa vida, né, de São Francisco Xavier. Foi um grande santo, um grande fazedor de milagres, de portentos, né? Um homem, um excelente pregador, um excelente missionário. Tem muitos escritos, muitas cartas dele. A história dele não é folclórica, né? Ela é muito bem documentada, sobretudo por causa da Companhia de Jesus. Então, um grande santo. Mas ele escreve uma carta que chega a Santo Inácio, que eu gostaria de ler, para a gente fechar essa ideia, então, que Jesus nos traz hoje, dessa alegria pelo Evangelho. Ai de mim se não evangelizar, escreveu ele a Santo Inácio, seu amigo que está na Espanha e evangelizando a Europa. Ele diz assim: percorremos as aldeias de neófitos. Neófito é quem acabou de ser batizado. Percorremos as aldeias de neófitos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada pelos portugueses, já que é muito estéril e pobre. E os cristãos indígenas, por falta de sacerdotes, não sabem a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, missa, confissão, casamento, né? Batismo, crisma, as sagradas funções, a liturgia. Não há ninguém que celebre para ele as sagradas funções. Ninguém que lhes ensine o símbolo. Símbolo é o outro nome do creio em Deus Pai, o creio da missa. O Pai Nosso, a Ave Maria, ou os mandamentos da lei de Deus. Desde que aqui cheguei, não parei um só instante, visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada do batismo os meninos ainda não batizados. Assim, purifiquei, batizei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a mãozinha direita e a esquerda. Estas crianças não me permitiram recitar o ofício divino, rezar, né? As orações próprias do padre. Essas crianças não me permitem nem rezar, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinassem alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. À vista disso, como não podia, sem culpa, recusar pedido tão santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhes ensinava o símbolo dos apóstolos, o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria. Observei que eles são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos, se houvesse quem instruísse. Nestas paragens, são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os faça tais. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias e faculdades da Europa, particularmente em Paris, que era grande, né? E por toda parte gostaria eu de ir e gritar como um louco e sacudir pelos ombros aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos excluídos do céu e que por vossa culpa se precipitam no inferno. Quem dera que se dedicassem à obra da evangelização com o mesmo interesse que se dedicam às suas letras, aos seus cursos, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles, impressionados por essa ideia e entregando-se à meditação das realidades divinas, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria neles, abandonando então as cobiças e os interesses mundanos. Quem sabe se fizessem atentos a um aceno ou à vontade de Deus, e então de certo diriam a Deus: aqui estou, Senhor, o que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para a Índia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.